Boa noite, primeiro ano. Vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo de física, tá? Vamos trabalhar hoje com movimento uniformemente variado. Nós vimos movimento uniforme, tá? Então vamos trabalhar com movimento uniformemente variado. O que caracteriza o movimento uniformemente variado? Quando ele fala variado, o que vai variar? A aceleração vai variar. Ela não vai ser mais constante. Quando o movimento era uniforme, a velocidade ela era constante, agora ela vai variar. Agora você vai ter uma velocidade inicial e você vai para uma velocidade final, ela vai variar com o decorrer do tempo, ok? Então vamos trabalhar lá para a nossa folhinha. Movimento uniformemente variado, chamado muita coisa parece como MUV, também conhecido como movimento acelerado. Por que movimento acelerado? Porque a sua aceleração ela vai acabar mudando, ela não vai ser mais uma constante. Por que ela não vai ser? Porque essa aceleração ela vai tanto mudar, por quê? Porque a velocidade ela vai mudar, ela vai variar a velocidade. Então, também conhecido como movimento acelerado, consiste no movimento onde há variação da velocidade. Então, a velocidade ela vai variar, ela vai decorrer com o passar do tempo. O móvel sofre aceleração com a medida que o tempo se passa. Também, pessoal, além disso, ele pode sofrer uma desaceleração. O meu movimento pode ser desacelerado. Lembra? Se ele é desacelerado, quer dizer que eu estou diminuindo a velocidade. Ele é chamado também de movimento retardado, hein? Tá. Mas se essa variação da velocidade for sempre igual em intervalos iguais, estamos dizendo em movimento uniformemente variado. Que nós vamos trabalhar. Quer dizer que nesse momento, sempre quando o tempo vai passando, mas sempre a aceleração vai sendo uma constante, por isso que ele é uniformemente. Ou seja, que tem aceleração constante, tá aqui, ela vai permanecendo sendo a mesma, quer dizer, o tempo vai passando, mas a aceleração continua sendo o mesmo, constante. E ela não pode ser zero, porque se ela for zero, o carro está parado, o carro está em repouso. Quando fala que o carro está parado, ele está em repouso. A velocidade inicial é zero, tá? O conceito físico da aceleração difere um pouco do conceito que se tem no cotidiano. Na física, acelerar significa basicamente mudar a velocidade. Então, olha lá, na física, quando a gente acelera, a velocidade muda. É isso que eu estou falando para vocês. Quando acelera, a velocidade muda, tornando-se maior. Como também menor, quer dizer, quando desacelera, quando o movimento é retardado. Já no cotidiano, quando pensamos em acelerar algo, estamos nos referindo a um aumento na velocidade. Conceito formal, que a gente já trabalhou, formal de aceleração. Aceleração, a taxa de variação da velocidade numa unidade de tempo consiste como unidade teremos. Então, olha lá, quando a gente vai medir a aceleração, como que vai ser a unidade de aceleração? Lembra-se que a aceleração é a velocidade dividida pelo tempo. Olha, a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo. Variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade pelo sistema internacional é o metros por segundo e o tempo é o segundo. Logo, a gente vai ter que a unidade de aceleração é o metros por segundo ao quadrado. Assim como a velocidade, podemos definir a aceleração média e consideramos a variação da velocidade ΔV em um intervalo de tempo ΔT. Então, nós vimos na aula passada, a aceleração é a variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Velocidade em função do tempo. Nós vamos ter a função horária da velocidade. Eu vou passar aqui para vocês. Função horária da velocidade. Função horária da velocidade.
Vou mostrar essa aqui, só essa daqui que eu vou mostrar, que essa está no caderno de vocês. Tem mais duas demonstrações que eu coloquei na apostila, a gente só vai trabalhar com as fórmulas, tá? Mas vamos olhar essa daqui. Lembra-se que a gente falou que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, certo? Só que também, lembre-se que a gente sabe que a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. E o tempo final menos intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Falamos sempre que tem um delta, é uma variação da velocidade e variação do tempo. E sempre quando tem uma variação é a final menos a inicial. Só que quando a gente começa a história, começa ao movimento, ao decorrer, quando a gente vai olhar o tempo e começar a marcar, a gente vai deduzir que esse tempo inicial, quando é marcado no relógio, que o tempo inicial ele é igual a zero. Se ele é igual a zero, esse cara aqui ele some, certo? Porque vale zero. Então vai ficar assim: a aceleração é igual a velocidade menos a velocidade inicial dividido, sobrou só o tempo final, sobre o tempo, certo? Então a gente trabalhando bem aqui, esse t está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar assim, eu vou ler daqui para cá, hein? Velocidade final menos velocidade inicial é igual, o t vai multiplicando, então vai ficar a vezes t igual a vezes t igual a aceleração vezes o tempo. Eu vou deixar essa velocidade final sozinha antes do igual, eu vou levar essa outra para o segundo membro. Ela era negativa, ela vai para o outro lado positivo, então vai ficar assim, v é igual a velocidade inicial, e esses dois são positivos, mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a função horária da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Nós vimos nas outras aulas a função horária do movimento. Nós vimos espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Isso aqui é a função horária do movimento. Agora então a gente está trabalhando a função horária da velocidade, tá? Então está aqui. Nós vamos ter que trabalhar com isso. Lembra de onde ela surgiu? Da fórmula da aceleração. Como é que calcula a aceleração? Tá, pessoal? Então, velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Continuando bem aqui, a gente tem... Tá aqui, pessoal, tudo que foi trabalhado, ó. Delta V é velocidade inicial menos velocidade inicial. Ele fala assim... Substituindo, está aqui os valores como nós fizemos. E essa aqui é a nossa formulazinha, tá? Entretanto, nós temos que velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Bora trabalhar com ela bem aqui? Essa é a função da velocidade, hein? Velocidade em função do tempo. Por que velocidade em função do tempo? Quando o tempo passar, mais que o tempo passar, essa velocidade ela pode aumentar ou pode diminuir. Lembra-se que vai mudar. Bora pegar a primeira questão bem aqui e trabalhar com essa questão. Questão, fala assim. A velocidade de um corpo que executa o movimento, olha isso aqui, essa palavra. Que palavra é essa, professor? MRUV. Primeiro que o senhor citou só para mim, só o M e o V. O que é esse MRUV? M é movimento, R é retilíneo, quer dizer que ele está numa reta. Movimento retilíneo uniformemente variado, quer dizer que a sua velocidade vai variar. E uniformemente por quê? Porque a aceleração ela é constante. Então bora lá. Ele falou que ela segue essa expressão, V igual a 6 menos 2t.
Pessoal, nessa questão já me fala assim, 6 V igual a 6 menos 2t. Letra A, vou daqui trazer para vocês, vou responder a letra A e a letra B. A letra A ele quer saber a velocidade inicial e a letra B é a aceleração do corpo, hein? Perceba a questão bem aqui, ó. Velocidade igual a menos 2t. Velocidade é igual a 6 menos 2t. Bora trabalhar com isso bem aqui. Eu vou comparar, lembra-se que a função da velocidade é assim. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu vou comparar essas duas. Eu vou botar uma embaixo da outra, olha lá. V é igual a V0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Comparando as duas, na letra A ele quer saber assim, quanto vale a velocidade inicial? Eu vou comparar, V é velocidade final, VV, ó, igual velocidade inicial. Quem está no lugar da velocidade inicial? 6. Então, eu tenho que a velocidade inicial é 6 metros por segundo. A letra B me pergunta assim, quanto é a aceleração? Letra B é isso. A aceleração, olha, é A vezes T. Quem está multiplicando T aqui em cima? 2. Então, o A vale 2. Só que esse meu 2, ele é negativo. É menos 2. A aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Professor, o que tem a ver esse menos 2 na equação aqui? Esse menos 2 significa que essa função, essa expressão aqui que representa o movimento do carro, do corpo, do móvel, esse menos significa que esse é um movimento que ele está desacelerando, ele está diminuindo a velocidade. Então ele é um movimento retardado, ele está desacelerando. Então esse movimento ele é retardado, porque ele está desacelerando. Certo? Letra C. O que ele pede na letra C? Na letra C, olha lá, pessoal, comparando, ó, velocidade inicial igual a 6, a aceleração igual a menos 2. Velocidade inicial igual a 6 metros por segundo e a aceleração igual a menos 2 metros por segundo. Lembra-se, por que é menos 2? Porque ele está desacelerando, certo? Aí pergunta, qual a velocidade desse corpo? Quando ele tiver passado 8 segundos. Então, passou 8 segundos depois que ele começou a frear, a desacelerar na verdade. Eu vou trazer de novo a relação bem aqui, 8 segundos. Olha o que ele pergunta bem aqui. Qual é a velocidade dele quando se passou 8 segundos? Eu vou pegar essa minha função horária que ele me deu. Velocidade é igual a 6 menos 2 vezes t. 2t é 2 vezes t. Eu quero descobrir a velocidade, ele está me dando tempo. Olha lá, eu quero descobrir o v, ele está me dando tempo. O tempo é 8. Então, eu vou pegar e substituir aqui. V é igual a 6 menos 2 vezes quem? No lugar do t, eu vou colocar quem? O 8. Então, velocidade é igual a 6 menos 2 vezes 8, 16. V, 6 menos 16 é igual a menos 10 metros por segundo. Lembra-se que velocidade é metros por segundo e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, está respondida a nosso primeiro exemplo. Ok?
Então lembre-se, professor, não existe, professor. Só está me dizendo que a velocidade do carro é menos 10. O que é menos 10? Menos 10, o pessoal quer dizer que ele está desacelerando, certo? Estava desacelerando o seu automóvel. Velocidade menos 10. Segunda questão. Só uma aguinha aqui para a gente continuar. Deixa eu dar uma limpada nesse quadro, tá, galera? Deixa eu dar uma limpada nesse quadro aqui. Bora para a segunda questão. Segunda questão, ele fala assim: numa rodovia, um motorista com velocidade, olha lá, de 20 metros por segundo. Então ele tinha uma velocidade, vou notar isso aqui no quadro. Ele estava com uma velocidade de 20 metros por segundo. O que aconteceu? Ele havia visto um animal atravessando a pista. Então ele estava dirigindo de boa, ele viu um animal atravessando a pista. O que aconteceu? Assustado, o motorista freia bruscamente e ele consegue parar. Lembra, se ele conseguiu parar, quando ele freou bruscamente, a velocidade dele não é mais 20. Então a velocidade dele saiu de 20 para 0 metros por segundo. Por que para 0, professor? Porque o carro dele parou. Então a velocidade não era mais 20, era 0. Só que quando ele saiu de 20 para 0, isso aconteceu em 5 segundos. Em 5 segundos. Foi o tempo que durou para evitar o choque, para bater no animal. Determine a aceleração. Então lembra-se de uma coisa. Ele demorou. Ele fez isso. Ele demorou isso aqui num intervalo de tempo de 5 segundos. Então, ele quer saber aqui na letra A qual é a velocidade, a aceleração. Lembra-se das aulas anteriores. A aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo inicial. Essa velocidade variou, pessoal. Lembra-se o que é ΔV? Vou até colocar aqui. ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Por que eu estou colocando V menos V0? Velocidade final menos velocidade inicial. Porque ele saiu de uma velocidade para outra. Então, vem aqui é uma velocidade inicial, aqui é a velocidade final. Em quanto tempo ele saiu de uma velocidade inicial para uma velocidade final? Em 5 segundos, é o intervalo do tempo, é o tempo que demorou. Então o tempo é 5 segundos. Então vou colocar bem aqui. Quanto é o V inicial? É 20. Não, quanto é o V final? É 0. 0 menos. Quanto é o V inicial? 20. Em quanto tempo saiu de 20 até 0? Em 5 segundos. Logo a aceleração vai ser igual. 0 menos 20. 0 menos 20 menos 20. Sobre 5. Menos com mais é menos
20 dividido para 5, 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Por que essa aceleração deu negativa? Por quê? Lembre-se da história? Ele estava andando no carro a 20 metros por segundo, ele avistou um animal e pisou no freio. Quando ele pisou no freio, ele acelerou ou desacelerou? Desacelerou. Se desacelerou, a minha aceleração não pode ser positiva. Meu movimento não é mais acelerado, ele é um movimento retardado. Por isso que ela é negativa. Aceleração igual a menos 4 metros por segundo. O que ele quer na letra B? A aceleração é menos 4 metros por segundo. O que ele quer na letra B? A equação horária da velocidade. A equação horária da velocidade. Preste atenção bem aqui para mim. Toda vez, para mim escrever a equação horária da velocidade, é só eu ter, toda vez que eu quiser escrever, para escrever a equação horária da velocidade, temos que ter a velocidade inicial e a aceleração. A velocidade inicial e a aceleração, certo? Eu tenho a velocidade inicial. Olha a velocidade inicial, não é ela? Eu tenho a aceleração. Está aqui a aceleração. Então, bora só substituir aqui. Primeiro que minha fórmula é assim: V é igual a V0 mais A vezes T. Certo? Então, olha lá. Eu preciso de quê? Eu vou apagar isso aqui, pessoal. Eu tenho que ter a velocidade inicial e a aceleração. Então, eu tenho... Vou apagar, senão não vou descer aqui não. Lembre-se, eu tenho que ter a velocidade inicial e a aceleração. Bora lá. Vou colocar bem aqui. A velocidade inicial estaria 20 metros por segundo e a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. A minha função horária da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. Então é só substituir esse e esse cara aqui. V é igual a velocidade inicial 20 mais a aceleração 4, negativo, dentro de parênteses, menos 4 vezes T. Velocidade então é igual a 20 mais com menos 4T. Eu não posso fazer 20 menos 4 e resolver não. Para aqui minha conta. Está aqui a função horária da velocidade. Ok? Tenho aqui a função horária da velocidade. Tem que houve equívoco, pessoal, hein? Tá errado isso aqui meu, hein, pessoal? Quando eu mandar para vocês, eu ajeito bem aí. Eu coloquei errado, hein? Isso aqui não é menos 5, é menos 4, tá? Olha bem aqui a aceleração, tá? Foi um erro meu. Eu vou ajeitar isso aqui. Eu vou ajeitar isso aqui quando eu for organizar para vocês de novo, tá ok? Então é 20 menos 4t, está errado isso aqui. Bora lá, posição em função do tempo. Na verdade, a gente vai trabalhar com uma fórmula, isso aqui é uma demonstração de uma fórmula que eu vou trabalhar, que eu quero saber, porque percebam nessas duas questões aqui, nossa. Deixa eu voltar para ela aqui, aumentar para vocês. Toda vez que eu pego e trabalho bem aqui, olha lá. Olha o primeiro exemplo. A velocidade de um corpo, dada a expressão em unidade de tempo. Qual é a velocidade inicial do corpo? Qual é a aceleração do corpo?
nenhum momento ele pede para mim calcular qual foi a distância que esse corpo percorreu. Então, quando na questão vim perguntando, olha o exemplo 2, numa rodovia o motorista dirige com velocidade de 20 metros por segundo quando avista um animal atravessando a pista. Assustado, o motorista freia bruscamente, consegue parar em 5 segundos o tempo para evitar o choque, mas em nenhum momento ele fala que no momento que ele estava a 20, até parar o carro, percorreu não sei quantos metros. Então, se na questão eu vim perguntar para vocês, qual a distância que foi essa frenagem? Eu estou envolvendo a distância, que é ΔS, com a função horária da velocidade. Ele faz uma igualdade dela, eles conseguem usar as duas juntos, certo? Tá, mas eu não vou trabalhar com vocês dessa forma. Eu vou só trabalhar com vocês a demonstração. Vou trabalhar com vocês essa formulazinha. Ou a gente vai trabalhar com esta aqui, ou aumentar para esta aqui, tá? São a equação horária do movimento no movimento variável. Então, toda vez que ele falar que a velocidade varia e ele quer saber a distância, o espaço percorrido, a gente vai ter que usar essa fórmula. Deixa eu copiar ela para cá. ΔS é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Olha a fórmula. Só que lembra de uma coisa bem aqui? Tem duas formulazinhas lá. Isso aqui normalmente ele vai pedir para me trabalhar quando eu quero trabalhar ΔS. ΔS, lembre-se, ΔS é a distância percorrida. Quando ele me dá isso daqui, eu vou ter uma velocidade inicial e a minha aceleração é constante. Só que olha, se eu for trabalhar com ela bem aqui, o que é ΔS? Toda vez que aparece delta é final menos inicial. Então fica assim, posição final menos posição inicial. Eu vou repetir todo mundo. V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou deixar esse S sozinho antes do igual, só esse zero bem aqui. Então, se eu vou fazer isso, deixa eu passar isso para cá. Vai ficar assim, sozinho o S. S é igual, esse S negativo ele vai para o outro lado positivo, mas eu vou repetir o resto. V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Então, eu tenho bem aí as duas fórmulas que a questão está me dando. Quando eu vou trabalhar com ela, professor? Quando ele me der a distância percorrida no movimento variável, tá? Eu vou trabalhar com uma das duas. Olha as duas bem aqui, tá? Então, vou trabalhar com uma dessas duas. Interpretando a função, podemos dizer que o gráfico será uma parábola, porque é uma função do segundo grau. Bora para esse exemplo bem aqui. Olha o que acontece nessa questão, pessoal. Nessa questão, ele fala bem aqui para mim. Um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. O deslocamento desse imóvel foi, olha, deslocamento, nada mais deslocamento é a distância que ele percorreu. Deslocamento é a distância que ele percorreu. Então, bora passar esses dados lá para o quadro. Primeiro exemplo. Eu tenho que 3 metros por segundo é a aceleração. Aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Aceleração constante de 3 metros por segundo durante 4 segundos. Segundo é o tempo. Durante 4 segundos. Então ele pergunta assim, qual foi o deslocamento? Então, durante o tempo foi 4 segundos.
Lembra-se de uma parte importante no início da questão aqui. Um móvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, um móvel parte do repouso. Se ele estava repousando, ele estava dormindo. Se ele estava parte do repouso, quer dizer que ele estava parado. Se ele estava parado, a sua velocidade inicial é 0. O que ele quer na questão? Na questão ele quer qual é a distância percorrida. Não é isso que ele quer nessa questão? Então, olha lá, se ele quer a distância, eu vou pegar essa questão bem aqui. Por quê? A velocidade inicial eu tenho, é 0. Quanto tempo? 4 segundos. A aceleração eu tenho, 3. E o tempo é 4. Então, bora trabalhar com ela. Delta S, V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu quero saber a distância que esse carro percorreu, delta S, que é igual. Qual é a velocidade inicial? Ele estava parado, ele estava em repouso. Velocidade é 0. Vezes. Quanto tempo se passou? 4 segundos. Mais. Qual é a aceleração dele? Se a aceleração é positiva, não é mais um movimento retardado, é um movimento acelerado, é positivo. A aceleração é 3 vezes. Quanto tempo foi mesmo? 4. Só que esse 4 está ao quadrado, sobre 2. Delta S é igual. 0 vezes 4, todo número multiplicado por 0 é 0. Mais 3 vezes, bora primeiro resolver a potência. O que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Então, 3 vezes 16 sobre 2. O que acontece com 0 na soma e na subtração? Quando eu somar 3 mais 0, 4 mais 0, 5 mais 0, 0 some. Então, distância vai ficar 3 vezes 16, 48, sobre 2. A distância percorrida, então, é 48 dividido para 2, 24 metros. Então, ele percorreu 24 metros. Olha lá, galera. Certo? Está aqui tudinho como foi feito no quadro, bem parecido. Pessoal, letra B, 24 metros. Bora para o exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho o mesmo processozinho bem aqui. No exemplo 2, ele fala para mim um automóvel com velocidade escalar inicial V0, hein? Velocidade inicial V0 igual a 10 metros por segundo. Vou passar isto para cá. Segundo, a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Um automóvel com velocidade acelera 1 metro por segundo, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, é a aceleração dele, tá? A aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Qual a distância? Delta S, hein? Qual a distância percorrida? É a mesma coisa que deslocamento, hein, pessoal? Qual a distância percorrida? Delta S. Nos 6 primeiros segundos,
segundos é tempo. Então, depois de 6 segundos. Tá? Bora lá. A fórmula que eu tenho, velocidade de aceleração e o tempo, eu quero descobrir o espaço percorrido, então eu tenho que ter a função horária do movimento no movimento variável. ΔS é igual a V0T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Bora substituir os valores? Eu quero saber a distância. ΔS é igual. Qual é o V0? Velocidade inicial, 10. 10 vezes o T. Quanto vale o tempo? 6. 6 segundos se passou. Mais, qual é a aceleração? A aceleração é 1. Vezes, quanto vale o tempo mesmo? 6. Então, 6 isso aqui elevado ao quadrado. Isso dividido por 2. Logo, a distância vai ficar 10 vezes 6, 60, mais. O que acontece na multiplicação, pessoal? 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4. Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. O que acontece quando a multiplicação ele some? Então, vai sobrar só quem? O que é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado. O que é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, que é 36. Então, bora lá. Vai ficar, então, 36 dividido para 2. Primeiro, bora resolver a divisão. Então, vai ficar aqui, distância igual a 60 mais 36 dividido para 2 é igual a 18. Qual foi a distância que esse corpo percorreu? 60 mais 18, 78 metros. Então, o corpo percorreu 78 metros. Mas ele vai já estar cagando. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Continuando aí. Tá aqui, pessoal. O automóvel percorreu 78 metros. Equação de Torricelli. Para que serve a equação de Torricelli? Conhecemos duas equações no movimento uniformemente variável que nos torna associar a velocidade ou o deslocamento, lembra, ΔS, com o tempo gasto. A primeira equação e a segunda equação que a gente trabalhou. Lembra-se que a gente não trabalhou com esse formato porque ele sempre me deu o espaço percorrido, que perguntou o espaço percorrido, tá? Tá, aqui tem toda a demonstração de vocês como vai chegar nessa fórmula aqui, que é a equação de Torricelli. Nós não vamos se prender à demonstração para vocês embananar a cabeça de vocês, trabalhar toda essa fórmula. Então, a equação de Torricelli eu tenho bem aqui. O que é a equação de Torricelli? Ela trabalha comigo. Vou colocar todas as que você já viu aqui. Velocidade inicial mais A vezes T. A outra. ΔS é igual a V0 vezes V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E a última que vocês estão vendo é a equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado mais velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a
distância percorrida ou deslocamento. Essa bem aí é a equação de Torricelli. Tá. Eu tenho bem aqui, pessoal, as três equações, ó. V igual a V0 mais A vezes T, delta S igual a V0, T mais AT sobre 2. Lembra-se que também eu posso prorrogar essa aqui para S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, certo? E a última equação de Torricelli. O que a equação de Torricelli vai envolver? Olha, pode olhar que está envolvendo a velocidade, a aceleração e a distância. Então, toda vez que a gente for olhar para a coisa, a gente tem que ver os dados para ver com qual delas eu vou trabalhar. Bora pegar. Eu vou apagar esta bem aqui, só essa parte dessa questão bem aqui. E bora por exemplo para saber com qual das três eu posso trabalhar. Eu vou analisar bem aqui. Percebam bem aqui no exemplo. Olha, uma partícula inicialmente é 2 metros por segundo. O que é 2 metros por segundo? Metros por segundo é velocidade. Então ele botou velocidade inicialmente, velocidade inicial, 2 metros por segundo. Continua. Ele fala também que é acelerada, quer dizer que a sua aceleração é positiva, tá? Ele está aumentando, ele está saindo, mudando de uma velocidade para outra. Após percorrer 8 metros, olha, percorreu 8 metros. 8 metros é a distância que ele percorreu, delta S. A distância é 8 metros. Percorreu delta S após percorrer 8 metros. Alcança uma velocidade, mudou, tá vendo? Saiu de uma velocidade inicial, foi para uma velocidade final. Saiu uma velocidade de 2, foi para uma velocidade de 6 metros por segundo. Então quer dizer que ele saiu, quando ele saiu estava 2 metros por segundo, após 8 metros a velocidade dele era 6 metros por segundo. Nessas condições, qual é a aceleração dele? Bora analisar bem aqui as duas coisas. Ele quer saber a aceleração. Bora ver a primeira questão, primeira forma. Ele quer saber a aceleração. Bacana, eu posso trabalhar com essa. Mas para mim descobrir o A, eu tenho que ter o T. Eu tenho o T aqui? Eu não tenho tempo. Eu tenho as duas velocidades, mas não tenho tempo. Então essa aqui está furada. Para mim descobrir a aceleração, eu tenho que ter o tempo aqui também. Eu não tenho tempo. Eu tenho a distância percorrida. Pô, bacana. Eu tenho a velocidade inicial. Bacana. Mas não tenho tempo. Essa aqui não dá também. Vou ficar com duas incógnitas, o A e o T. A equação de Torricelli. Para mim descobrir a aceleração, eu tenho que ter a velocidade final. Eu tenho ela. Eu tenho que ter a velocidade inicial. Eu tenho ela. Eu tenho que ter a distância percorrida. Eu tenho ela. Então, bora trabalhar com ela bem aqui. V ao quadrado, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, vezes o deslocamento, certo? Vezes a distância percorrida. Então, eu vou só substituir os valores agora. Quanto vale a velocidade final? A velocidade final vale 6. 6 só que elevado ao quadrado. Quanto é a velocidade inicial? É 2. 2 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes, eu quero descobrir a aceleração. Ele quer descobrir a aceleração. 2 vezes A vezes a distância percorrida é 8. 8 metros. Então, bora lá. Lembra-se que a gente viu potência. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Mais, aqui eu faço 2 vezes A, 2A, 2 vezes 2A vezes 8,
16A. Então faço 2 vezes 8, 16, vezes A, 16A. Eu vou deixar o 16 sozinho desse lado e vou levar quem não tem. Por quê? Porque o 16 tem o A. Vou deixar ele sozinho para cá e o resto eu vou levar para lá. O 36 já está aqui. O 4 é positivo, ele vai para lá negativo. Igual quem sobrou desse lado, 16. Pessoal, isso aqui é uma igualdade. Eu posso ler daqui para cá, então, certo? Eu posso ler 16A. Vou trazer para cá. 16A é igual a 36 menos 4, 32. O 16 está multiplicando A, não é isso? 2 vezes 8, 16. 16 vezes A, 16A. Então tem um vezes aqui. O 16 está multiplicando, ele vai dividindo. Então vai ficar A igual a 32 dividido para 16. Logo, o valor do A, 32 para 16, é 2 metros por segundo ao quadrado. Está resolvida a questão. Certo, galera? Está aí resolvido ela. Segunda questão. Segunda questão fala assim: um trem viajando com velocidade de 72 km por hora reduz sua velocidade. Quer dizer que sua velocidade vai diminuir. Se vai diminuir, ele vai desacelerar. O que significa desacelerar? Quer dizer que essa aceleração é negativa. E esse trem vai parar. Então, bora lá botar isso bem para cá para o quadro. Olha aí, galera. Ele colocou assim: que um trem viajando com velocidade inicial desse trem, velocidade inicial dele era 72 km por hora, e ele falou que reduz sua velocidade com uma desaceleração, quer dizer que essa aceleração é negativa, é movimento retardado, então a aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. E ele está falando que o trem vai parar. Se o trem vai parar, a velocidade final vai passar para zero. Tá? Vai passar para zero. Ele pergunta nessa questão, pergunta assim: qual a distância percorrida? Quem é ΔS? Quem é ΔS? Tá, pessoal, bora lá para o quadro. De novo eu vou trabalhar com a equação de Torricelli. Por que eu vou trabalhar com a equação de Torricelli? Porque, olha lá, se eu botar a equação de Torricelli vai ficar assim: velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Olha lá o que eu tenho bem aqui. Velocidade final é zero, eu tenho. Velocidade inicial, eu tenho. A aceleração, eu tenho. Ele quer saber quem? A distância. Certo? Então, bora lá. Só que bem aqui não dá certo uma coisa. Aqui eu tenho metros por segundo ao quadrado e aqui quilômetros por hora. Não pode. Se eu estou com metros por segundo ao quadrado, aqui vem estar metros por segundo. Lembra-se quando eu quero transformar de metros por segundo para quilômetros por hora? Eu tenho que dividir isso por 3,5. 72 dividido por 3,6. Traz a vírgula para cá, acrescenta o zero aqui. 2 vezes 36, 72.
72 menos 72, nada. Baixo 0, acrescento 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Certo? Então, eu tenho bem aqui, a velocidade inicial dele é 20 metros por segundo. Eu vou substituir aqui. Quanto é a velocidade final? É 0. Quanto é inicial? 20. Lembra-se que eles estão elevados ao quadrado. 0 ao quadrado, 20 ao quadrado. Mais 2 vezes. A aceleração ela é negativa. Se é negativa dentro de parênteses. Menos 2 vezes ΔS. Então vai ficar 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. Multiplicação aqui, mais com menos é menos. Menos 2 vezes 2, 4 vezes ΔS. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou pegar, lembra-se que a gente resolve, sempre a gente deixa a incógnita de um lado, não é isso, numa equação? Então eu vou pegar esse ΔS que está negativo, eu vou levar ele para o primeiro membro. Se ele é negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então vai ficar assim. O que acontece com 0? 0 some. Vai ficar 4 vezes ΔS igual quem sobrou desse lado. Lembra que o ΔS eu levei para lá. Sobrou desse lado o 400. Então fica 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Eu tenho 400 dividido para 4. 400 dividido para 4. O valor da minha distância é 400 para 4, 100 metros. Ok. Tenho certeza ali que na folha eu botei alguma coisa errada, bem aqui. Olha esse eu feio aqui. Eu digo, como é que eu faço? Isso aqui prepara e quando chega na hora eu coloco errado. Olha lá, pessoal. 400 dividido para 4, 200. Meu Deus do céu. Tá? É outra coisa que eu vou ter que organizar para mandar para vocês. Tá? Então bora lá. Então o carro percorreu até ele poder parar. Lembra-se quando ele diz que é frenagem, que é desaceleração, o valor da minha aceleração sempre é negativa, por isso que ficou menos 2. 20 ao quadrado. 20 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. Mais com menos é menos, 2 vezes 2, 4 vezes ΔS. Trouxe esse menos 4 ΔS para esse lado. Quando ele muda de lado, ele muda de sinal. Então vai ficar 4 ΔS igual a 400. O 4 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar ΔS é igual a 400 dividido para 4. 400 dividido para 4 é 100 metros. O valor da nossa distância percorrida, tá? Voltando lá para a folha, pessoal, ó, nós estamos finalizando uma hora de explicação sobre o movimento variado. Na próxima aula de física, nós vamos fechar a física nesse semestre com queda livre, tá? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar com esse conteúdo que é uma sequência de movimento variado. Eu não coloquei mais para não ficar uma aula muito longa, certo, pessoal? Então, nós vamos trabalhar com essas 3 formulazinhas nas atividades que vocês vão. A equação de Torricelli. Nós vamos trabalhar com a função horária do movimento no movimento variado. Lembra-se que ela pode vir nessas 2 formas aqui. Nós trabalhamos mais com ela aqui, com essa aqui. E a equação função horária da velocidade. Certo? Ok? Tá? Então, voltando aqui, deixa eu focar em vocês aqui. Então, olha lá, galera. Nós
Eu vou postar a atividade, vocês vão ter uma aula, e até terminar essa conversa, uma aula de 1 hora de conversa aqui, nós vamos pegar, e a turma do primeiro ano, vocês estão de parabéns, também participativa, certo? Então assistam ao vídeo. Essa semana agora eu comentei com outras turmas minhas de terceiro e segundo ano, que eu vou pegar agora as atividades e vou começar a corrigir todas elas, verificar quem me mandou, quem tentou fazer, quem resolveu, ok? Nas próximas aulas de matemática e física nós estamos findando o nosso conteúdo, nosso semestre, para vocês quando voltarem no segundo semestre. Se Deus quiser vai ser presencial, se não nós vamos continuar e nós vamos vencer para que vocês consigam terminar o ensino médio de vocês, tá? Então, quem está devendo as atividades, manda minhas atividades que eu vou estar corrigindo. Quem não tiver com a atividade feita, provavelmente vai ficar com recuperação. Quem tiver de recuperação, ou quem não fizer as atividades ou não vou mais de recuperação, vai perder esse semestre, vai perder o ano, tá? Então, vamos estar presentes, vamos participar, que eu estarei aqui. Passarei esta aula, vou passar atividade, vocês como sempre sabem, vão no meu PV para enviar para mim, ou se tiver alguma dúvida, tá ok? Se cuidem, um grande abraço a todos.